vamos aprender a introdução de máquinas de indução trifásicas, também conhecidas como máquinas assíncronas. Diferente das máquinas que nós estudamos em aulas passadas, essas máquinas não sincronizam com a rede. Bom, vamos ver a aplicação, motivação, atitude contrativos, princípio de funcionamento, escorregamento e algum efeito transformador que existe neste motor, ou nesta máquina. Pode ser tanto o motor quanto o gerador. Bom, primeiro, a aplicação dessas máquinas é, por exemplo, aqui temos uma mineradora. Quem faz o movimento é o motor de indução. Aqui, por outra aplicação dos motores. E, em geral, na indústria, existem pesquisas que falam que em uma cidade industrializada, um país industrializado, entre 40% e 70% da carga é consumido por motores de indução. E mais recentemente, nós temos aqui, por exemplo, os carros elétricos. Esses carros elétricos, eles usam motores de corrente contínua de brushless, sem escovas, são com ímãs permanentes. Mas os motores modernos também usam motores de indução que não vamos ver nesta disciplina. Bom, além da máquina operar como motor, a máquina de indução também pode operar como gerador. Então, novas aplicações das máquinas de indução são nos geradores eólicos. Aqui não temos aplicação. Por exemplo, aqui temos uma ilha que a Dinamarca está construindo. A Dinamarca é um dos países que são pioneiros nessa parte. 50% da energia que eles consomem é devido à geração eólica. Okay? No Brasil também tem bastante. A matriz energética eólica está em torno de 14%, né, em 2021. Okay? Bom, em relação a aspectos construtivos, a máquina de indução, motor ou gerador, ele tem a estator. O estator é exatamente como o estator da máquina síncrona, ou seja, não tem diferença. Ele é composto por bobinas. Essas bobinas que estão aqui são colocadas aqui nesta parte para montar os enrolamentos. E aqui temos um enrolamento finalizado, né? Existe um vídeo que eu sugiro para todas as pessoas que estudam comigo, assistam aqui, porque aqui tem uma montagem de uma empresa que faz passo a passo toda esta parte de montagem dos enrolamentos, ok? Bom, o enrolamento trifásico do estator, ele pode ser ligado em estrela ou em delta, né? Exatamente como um enrolamento estator da máquina síncrona. Por outro lado, nós vemos o rotor, que é a parte rotativa. O estator é a parte fixa e o rotor é a parte rotativa, certo? Nós temos dois tipos, rotor bobinado. Como o nome fala, rotor bobinado, bobinas são colocadas aqui no rotor e aqui tem o transformador magnético. Essas bobinas, eles podem ter acesso aos terminais externos através de esses anéis deslizantes. E aqui tem umas escovas. Para que eu preciso ter o acesso aos terminais do rotor bobinado? Porque eu posso colocar resistências externas aqui e fazer controle de velocidade. Okay? Se você não quiser colocar resistência, só curta-circuita aqui. Por outro lado, tem o rotor gaiola de esquilo. Estão aqui, ou são aqui barras, tudo está curto-circuitado e aqui tem bater ferromagnético. Se eu observar apenas as barras, aqui são barras, e aqui tenho, está tudo curto-circuitado aqui. Como você pode observar, é como a forma de uma gaiola de esquilo, daí o nome. Okay. Se eu comparasse, então, o rotor bobinado e a gaiola de esquilo, em relação a vantagens e desvantagens de aplicação, eu poderia falar o seguinte: o motor de indução com rotor bobinado é mais custoso, é mais caro fazer as bobinas aqui do que fazer essas barras. Ele tem precisa mais manutenção. Pelo fato de ter essas partes móveis aqui, essas escovas, ele vai ter mais manutenção. Então, se eu comparar esses dois aspectos, a máquina, os motores de indução gaiola de esquilo são muito mais usados, mais de 90%, do que rotor bobinado, né? Apenas as aplicações que eu precise, por exemplo, controle de velocidade. Eu posso ter aqui resistências externas, colocar aqui, e eu controlo a velocidade. Nesse caso, é possível usar este rotor bobinado. E, recentemente, né, como comentei, dos geradores eólicos, eles usam essas máquinas com rotor bobinado para geradores eólicos. Ok? Então, assim, vamos resumindo, né? Para motores, este aqui é mais usado, totalmente porque manutenção zero praticamente.
quando eu precisar controlar a velocidade está aqui, e em geradores eólicos necessariamente está aqui. Bom, qual que é o princípio de funcionamento? Quando eu falo o princípio de funcionamento, eu tenho que falar necessariamente de campo magnético girante. E não tenho como deixar de falar do grande Nikola Tesla, né? Em 1878, ele escreveu um artigo, publicou um artigo, no qual ele dava fundamento do campo magnético girante do motor de indução. Okay? Naquela época, esse motor de indução era bifásico. Okay? Posteriormente, foi criado também um motor de indução trifásico e tudo mais. Houve outros cientistas também que contribuíram, né? Claro, naquela época. Entretanto, a grande vantagem do Nikola Tesla, ele como aquele espírito de engenheiro, né? Ele foi na prática, ele foi desenvolver esse motor comercial. Além disso, né, ele também teve muitas outras contribuições, né, em relação ao sistema corrente alternada, né? Ele teve que projetar um transformador, sistema totalmente alternado, que na época era tudo corrente contínua. Então, eu sugiro para os alunos, assistam este vídeo aqui, é um vídeo documentário, que fala sobre corrente contínua e corrente alternada, né? Como que foi feito até chegarmos aos dias de hoje, que tudo é alternado, né? E aqui também tem um outro vídeo, este em inglês, apenas 7 minutos. Eu sugiro muito assistir esse vídeo, que complementa a parte do desenvolvimento da corrente alternada. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui, como é o motor, vou falar primeiro o princípio de funcionamento do motor de indução. Então eu tenho aqui 3 correntes que estão entrando aqui em bobinas defasadas 120 graus, certo? Nós já vimos isso anteriormente, né? O que acontece se eu coloco 3 correntes defasadas 120 graus em 3 bobinas defasadas 120 graus elétricos? Bom, aqui a frequência elétrica está aqui, né, das correntes da rede elétrica. Bom, vai aparecer um campo magnético girante. Eu estou colocando aqui densidade, mas posso também colocar em função de força magnetomotriz, são equivalentes, certo? Este campo magnético girante, ele vai girar um entreferro, certo, ao redor aqui, proporcional à frequência da rede, certo? Velocidade síncrona. Esta velocidade síncrona é proporcional à rede, né? Ele pode ser dado em RPMs, ó, a frequência da rede está aqui, velocidade síncrona, ou pode ser dado em radianos por segundo, onde P é número de polos e F é a frequência da rede elétrica, as correntes e tensões, certo? Bom, então, está aqui o campo magnético girante do estator, que gira a velocidade síncrona, e eu vou colocar aqui uma gaiola, ok? Todo mundo concorda comigo que o campo magnético girante do estator, ele vai cruzar aqui, ó, a gaiola que está no rotor. Eu vou colocar um zoom aqui, ó, fazer um zoom para poder observar melhor o que acontece. Está aqui, então, está aqui a gaiola, né? Temos aqui a gaiola, e está aqui o campo magnético girante do estator, BS. Eu quero observar apenas nestas 2 barras do rotor. Ó, aqui está o campo magnético girante dos estatores aqui, e aqui eu quero ver o que acontece nestas 2 barras do rotor. Para isso eu vou observar em 3D este rotor. Está aqui em 3D e eu quero observar o que acontece nestas 2 barras, ok? Bom, está aqui o campo magnético girante do estator, né, que está cruzando o rotor, né? O campo magnético do estator gira a velocidade síncrona. Beleza. Agora, prestem atenção comigo. Será que vai existir tensão induzida aqui? Bom, lembra que a tensão induzida é velocidade vezes produto vetorial, densidade, produto escalar, L, o caminho que percorre a corrente. O caminho que é percorrido, desculpe. Observem aqui, ó, eu preciso velocidade, mas o rotor está parado, né? Entretanto, se eu me colocar em uma referência girante, se eu ficar aqui no referente girante, eu observaria que estas barras, na verdade, eles estão indo em sentido contrário, certo? Eles têm uma velocidade relativa que seria o contrário. É aquele esquema, né? Não sei se vocês ouviram falar aquela história. Um senhor subiu num carro, num ônibus, na verdade, e ele observava pela janela os postes que iam em sentido contrário, certo? Velocidade relativa, né? O ônibus vai no sentido e os postes, as casas vão em sentido contrário. Ele desceu do ônibus e ele subiu em cima do poste. Aí a pessoa fala, mas o que você está fazendo, né? Ele falou assim, é que o poste ele está indo mais rápido que o ônibus, né? Certo? Mas ok, gente, a questão é velocidade relativa. Bom,
Bom, então, se tem essa velocidade relativa, posso então encontrar uma tensão induzida nestas barras. Por exemplo, nesta barra daqui, ó, eu tenho velocidade relativa. Vamos colocar aqui, ó. Velocidade relativa aqui. Velocidade relativa aqui, ó. Certo? Velocidade relativa. Vou tentar fazer com minha mão aqui, ó. Ok? Ó, velocidade relativa. Depois, densidade. Então, o campo está... Tem a tensão induzida para dentro. Seria esse aqui, né? Certo. Agora aqui em cima, velocidade relativa. Está aqui. Densidade para cima. O campo está para fora, né? Perdão, o campo não. A tensão induzida. Então, observem que a tensão induzida aqui e aqui, né? Pode ser somadas. Eu vou dar uma tensão induzida resultante, R. Certo? Essa tensão induzida resultante vai estar aqui, ó, na mesma direção do campo magnético girante aqui, R. Certo? Se eu tenho uma tensão induzida, então eu vou ter uma corrente, porque o circuito é curto-circuitado aqui, ó. Tem corrente, tem tanto curto-circuitado aqui, este material, são barras, e aqui está tudo curto-circuitado. Então, esta corrente é igual a esta tensão induzida dividido entre a impedância do rotor. Qual que é essa impedância? A impedância dessas barras de aço, né, que está aqui. Então, ele vai ter uma impedância. Essa impedância ele tem tanto resistência quanto indutância. Ok? Bom, então eu tenho uma corrente, certo? Tensão induzida e como é curto-circuitado a corrente. Essa corrente, ele é defasado em relação à tensão, porque ele vai ter, o efeito indutivo vai ter grande ver o movimento que vai ocorrer daqui a pouco, né? Bom, então está aqui a tensão induzida, a corrente induzida está nesta direção aqui, pelo efeito indutivo que vai ter. Ó, certo? Agora, observe comigo. Então a corrente vai aparecer aqui, ó, nessas barras aqui embaixo, certo? Por aqui sai e por aqui sai, por aqui entra, né? Então observe minha mão aqui, para a mão direita. Vai aparecer, então, esta corrente aqui vai ter uma força motriz, ou um fluxo, ou um campo, nesta direção, 90 graus, certo? Aqui, ó, entra por aqui, aqui, certo? Aqui vou ter, então, o campo magnético devido às correntes do rotor. Essas correntes circulando aqui produzem este campo magnético do rotor, ok? Bom, como eu tenho este campo magnético do rotor, e tenho o campo magnético do estator, vai aparecer, então, um torque. Esse torque, ele vai tentar alinhar este campo magnético do rotor em relação ao campo magnético do estator, né? Certo? É como se fosse, vai tentar alinhar os dois, né? Certo? Vai aparecer esse torque. Se eu tivesse aqui o eixo da máquina, estou colocando aqui o eixo, então a máquina vai girar nessa direção aqui, certo? Então a máquina acelera. No começo, esse torque é grande, porque a corrente é grande. O efeito indutivo ainda é pequeno porque está parado, resistência pequena, então a corrente é grande e o torque é grande. Aí a máquina acelera. A pergunta é, será que essa velocidade pode chegar, essa velocidade do motor, pode chegar à velocidade síncrona? Então aqui, ó, será que a velocidade do motor pode ser igual à velocidade síncrona? Bom, se isso fosse verdade, né, então a velocidade relativa seria zero. Por quê? A velocidade relativa ocorre só se a máquina girar o rotor girar uma velocidade inferior. Então, como estou colocando igual, a velocidade relativa é zero. Se a velocidade relativa for zero, a tensão induzida é zero, porque não tem mais indução, nem tensão, nem corrente, certo? Portanto, o campo magnético do rotor seria igual a zero. Se o campo magnético do rotor é zero, então o torque induzido é zero. O que ocorreria? Na verdade, a máquina chega a uma certa velocidade. Se ele atingir essa velocidade, ele para de acelerar, ele ficaria nessa velocidade, certo? Porém, nós sabemos que em máquinas reais existem perdas por atrito, ventilação, perdas de efeito Joule, perdas no núcleo. Então, essa perda faz que o peso do eixo, né, faz que a velocidade do motor diminua, fique menor a velocidade síncrona. Assim que diminuir, vai aparecer novamente a velocidade relativa. Então, a máquina vai ter torque, ok? Bom, aqui aceleraria, então a máquina vai ter torque. Então, resumindo, a velocidade do motor nunca vai atingir a velocidade síncrona. Ele sempre vai ser
inferior à velocidade síncrona. Por isso se chama máquina de indução, né? Só existe indução quando o eixo do motor girar uma velocidade inferior à velocidade síncrona. Bom, agora vamos ver um conceito de escorregamento. Bom, eu falei que a máquina acelera, no começo a aceleração é rápida, depois quando chega mais ou menos próximo à velocidade síncrona, ele fica a velocidade menor. No começo a corrente é grande e o torque é grande. Quando chega a velocidade síncrona, próximo à velocidade síncrona, o torque é menor, certo? Então a torque de partida sempre vai ser maior a torque de operação em plena carga. Eu quero mensurar essas variáveis agora, eu vou colocar em função do escorregamento. O que é velocidade de escorregamento? É a diferença entre a velocidade síncrona menos a velocidade do motor. Esse escorregamento é pequeno, né? Como eu falei, a máquina é projetada para que justamente trabalhe próximo à velocidade síncrona. Ok? Então aqui tem a velocidade de escorregamento em RPMs, velocidade síncrona e velocidade do motor, do eixo. Também pode estar em radianos por segundo, através da fórmula aqui. Ó. Ok? Agora vamos definir apenas escorregamento, não velocidade de escorregamento. O escorregamento seria velocidade de escorregamento dividido entre a velocidade síncrona. Ou seja, é um valor percentual aqui, vezes 100. Então divido aqui entre a velocidade síncrona e dá escorregamento percentual. Tá bom? Bom, se a máquina estiver parada, a velocidade do motor é zero. De tal maneira que o escorregamento é igual a 1. Certo? Quando a máquina gira, quando a máquina está próxima à plena carga, lembrem que, bom, se o rotor girasse a velocidade síncrona, se o motor, que é uma coisa hipotética, né, que não vai acontecer, mas se girasse, aqui seria zero, o escorregamento é zero. Então, o escorregamento da máquina passa na partida de 1 e se atingisse a velocidade síncrona, zero. Isso nunca vai acontecer, então vai de 1 ao valor próximo de zero, mas não é zero. Para ter noção, esse escorregamento em máquinas comerciais, produtos comerciais, né, é em torno de 0,05% ou 5%. São pequenos, 5% ou 6%, né, depende de cada fabricante. Outra coisa interessante de falar, observem que quanto menor for o escorregamento, é menor as perdas, né? Em outras palavras, é mais eficiente a máquina. Ok? Eu posso dar a velocidade do motor em função do escorregamento. A velocidade do motor é 1 menos S vezes velocidade síncrona. Lembrando que este S tem que estar em número, né? Não em porcentagem, apenas aqui é numeral. Ou posso dar em radianos por segundo também, através dessa equação. Outra coisa é, como o eixo começou a mover-se, as tensões de corrente do rotor, ele tem uma frequência. Essa frequência das tensões de corrente do rotor, a frequência dele é proporcional ao escorregamento vezes a frequência do estator. Então, por exemplo, na partida, quando a máquina está parada, né, ou se eu bloquear o rotor, deixar fixo, o escorregamento vale 1. De tal maneira que a frequência do estator e do rotor são iguais, quando está parada a máquina. Depois que a máquina chega em plena carga, lembra que o escorregamento é pequeno. Eu falei em torno de 0,05. Depende de cada fabricante, né? Então, a frequência das correntes de tensões no rotor são pequenas. Ok? Esse efeito vamos ver no laboratório. Eu posso também dar esta frequência das correntes e tensões do rotor em função em valor RPM usando esta fórmula aqui. Ok? Onde P é número de polos. Bom, eu quero demonstrar agora que, lembra que o estator, né, ele produz um campo magnético girante BS. O rotor produz um campo magnético girante BR. Eu quero demonstrar agora que o campo magnético do rotor, em relação a um observador externo, ele gira a mesma velocidade do campo magnético do estator. Ou seja, são estacionários. Como fazer isso? Bom, está aqui o campo magnético do estator. Lembrem que eu comentei que as tensões aqui, esta tensão induzida, esta aqui, né? Cada uma dessas tensões, ele tem uma frequência que é proporcional ao escorregamento. Esse vezes velocidade síncrona, certo? Então, essas tensões vão produzir uma corrente. Essa corrente vai produzir esta densidade, este campo magnético BR. Este campo magnético BR vai girar a S vezes velocidade síncrona. Lembra que é proporcional a escorregamento, certo? Ok. Agora observem, a máquina está girando a velocidade do motor. Qual é a velocidade deste campo magnético do rotor em relação a um observador externo ou aqui em relação ao estator que é fixo?
Bom, ele vai ser a soma desta velocidade em relação ao rotor, que seria essa velocidade síncrona, mais a velocidade do motor, está aqui, ó. Então, a velocidade do campo magnético do rotor, no entreferro, né, que é externo, é S vezes velocidade síncrona mais velocidade do motor. Esta velocidade do motor é 1 menos S velocidade síncrona. Aqui faltou o C, né? Síncrona. Então, se eu faço aqui, se eu multiplicar, ele se cancela, aí vai ficar igual a velocidade síncrona. Ou seja, quando somo isto mais isto aqui, eu verifico que esta densidade, na verdade, gira a velocidade síncrona. De tal maneira que a velocidade síncrona, a densidade, o campo magnético do estator e do rotor estão estacionários, ou seja, giram a mesma velocidade. Bom, para entender melhor isso daí, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Imagina um trem aqui, ó. Este trem seria o rotor aqui, o eixo do rotor. Este eixo do rotor, ou este trem, gira, ele se move a esta velocidade. Aqui eu coloco um homenzinho, tá bom? Ele começa a correr no trem. Não era para correr, claro, mas ele está correndo. E ele está correndo a esta velocidade, S vezes W síncrona, certo? Se eu colocar um observador externo aqui, o que ele vai observar aqui? Bom, ele vai observar, na verdade, que este homenzinho se vai mover a esta velocidade mais esta velocidade. Lembrem que estas duas velocidades aqui é a velocidade síncrona, né? Por isso que eu estou falando que o rotor, ele gira quando coloco um observador externo ou no entreferro a mesma velocidade da velocidade síncrona. Então, são estacionários. Bom? Para terminar, vou falar sobre o efeito transformador do motor de indução trifásico. Bom, em primeiro lugar, tenho aqui o estator, né, aqui da máquina. Bom, eu tenho que ter o rotor bobinado, nesse caso. Eu tenho que ter acesso aos terminais do rotor. E eu vou deixar aberto, certo? Todo mundo concorda comigo que quando a corrente passa por aqui no estator, vai produzir esta densidade, este campo magnético aqui, BS, certo? Este campo magnético atravessa aqui o entreferro e atravessa o rotor. Então, vai produzir, o campo que produz aqui vai concatenar aqui. Vai ter tensão induzida, certo? Vai ter tensão induzida. Porém, não vai ter corrente, porque IR é zero. Como está aberto aqui, não tem corrente, não circula corrente. Então, como não tem corrente, não tem torque e o rotor fica parado, certo? Nesse caso, né, quando a máquina está parada, então esse vale 1, certo? Bom, agora eu quero ver a tensão induzida no estator e no rotor. Bom, este campo daqui vai produzir, antes de mais nada, a frequência das tensões da tensão aqui é S vezes frequência do estator. Como esse vale 1 porque está parado, então a frequência do estator e do rotor são os mesmos, ou seja, ele se comporta como um transformador exatamente. Se eu quero mensurar a tensão do estator aqui, aquela fórmula que nós deduzimos anteriormente, 4.44 frequência, N fluxo, onde fluxo é produzido por este campo aqui do estator. Kw é apenas um fator devido ao enrolamento. Eu posso colocar vários enrolamentos, distanciar entre eles para melhorar, né? A gente sempre considera colocar quase 1. No rotor, observem que é a mesma fórmula, a frequência é a mesma. O único que vai mudar no rotor é o número de speeds. E o fluxo é o mesmo, porque é concatenado do estator ao rotor. E Kw2 é também em relação às speeds. A gente tem expressado aqui com cada um, né? Se eu dividir aqui, vou descartar algumas coisas. Este vou considerar que é próximo de 1. Então, a tensão do estator e a tensão do rotor é 1/2. Ou seja, o motor de indução se comporta como um transformador. Exatamente um transformador. Aqui, ó. Mas tem que estar aberto aqui, né? Para que é tão importante? É importante para poder visualizar, né? Que a máquina, na verdade, é um transformador. Só que a diferença é que aqui tem entreferro, né? Esse entreferro faz que a corrente de magnetização seja maior. Ok? Então, depois vamos ver alguns exercícios.